Olá, meu nome é Maria Joana, eu sou nutricionista e nesse workshop eu vou te mostrar como você pode melhorar o seu desempenho no mountain bike em até 6 semanas. Mesmo que você seja um atleta experiente, que já tenha subido muitas vezes ao pódio, ou ainda que você seja um atleta iniciante, que nunca participou da primeira competição. Mesmo que você já tenha ido a nutricionistas ou que você já use suplementos, que já siga algumas dicas de suplementação. E eu sei que tudo isso pode parecer bom demais para ser verdade, e eu também pensaria assim no seu lugar, se eu não tivesse acompanhado tantos atletas, talvez com histórias parecidas com a sua, e se não tivesse visto resultados como esses acontecerem com os meus alunos do programa Vem para o Pódio. E eu vou te mostrar alguns depoimentos que eu recebi dos meus alunos com poucas semanas seguindo o meu passo a passo. Olha o depoimento do Janderson. Olha a brincadeirinha com 2 semanas seguindo direitinho o programa. Olha quantos RPs. E olha esse depoimento do Vinícius. Esses dias tivemos um treino aqui de 3 horas. Comecei a fazer um G-Speed com a galera. E a galera meio que me perguntou se eu estava adulterado porque ficaram para trás. Talvez a sua história com mountain bike seja parecida com a história de muitos atletas que eu conheça ou que eu acompanhe. Mas eu vou te contar como começou a minha história com o mountain bike. Em 2015, meu marido pesava mais de 110 quilos e ele queria emagrecer. Foi aí que ele conheceu o esporte e acabou perdendo 20 quilos. Ganhou também mais saúde, mais qualidade de vida, mais disposição e mais vontade de se superar. Foi aí que em 2016 ele se inscreveu para a primeira prova e eu lembro muito bem daquele dia. A gente não sabia se era melhor levar apenas uma garrafa com água para que ele fosse mais leve, mas ao mesmo tempo a gente se perguntava, e se aquela quantidade de água fosse insuficiente, ele sentisse sede e acabasse perdendo o desempenho no percurso por conta disso. E de repente era melhor levar uma mochila com água, mas ao mesmo tempo a gente pensava, levar uma mochila seria mais peso e isso também poderia atrapalhá-lo. E a verdade é que a gente não fez nenhuma estratégia naquele dia. Nenhuma estratégia de hidratação, nem de suplementação, por um único motivo. Eu não estava preparada para ajudá-lo naquele momento. E naquele dia eu entendi que eu precisava mergulhar fundo na nutrição esportiva para ajudar o meu marido. E foi então que eu comecei uma verdadeira maratona de estudos. Li centenas de artigos científicos, fiz mais de 600 horas de aulas e mentorias com os melhores professores do país e tudo o que eu aprendia eu aplicava para ele. E então os pódios vieram. E eu estava sempre ali em cada prova, no meio do percurso, aguardando ele passar com a garrafa de água ou de carboidrato para entregar para ele, contando quantos quilômetros faltavam até o final do percurso, gritando seu nome. E no final, muitas vezes estávamos eu e ele, sujos de lama, queimados do sol, sujos de poeira, e muita gente me chamava de maluca ao me ver fazer aquilo. Mas eu fazia tudo aquilo porque eu gosto de acompanhar cada prova. Eu gosto de ouvir as histórias, porque cada prova é uma história. É um tombo, é um pneu que fura, é uma corrente que cai, é uma recuperação após um sprint. E participando disso tudo de perto, eu conheci e conversei com muitos atletas. E percebi que atletas experientes, campeões de categorias por anos seguidos e atletas iniciantes têm muita coisa em comum. Mas existe uma diferença que separa aqueles que sobem no lugar mais alto do pódio daqueles que ficam de fora. É a estratégia nutricional. A grande maioria não sabe como utilizar suplementos ou ainda utilizam suplementos que nem promovem melhora de rendimento esportivo. Não sabem o que fazer com a refeição pré-treino, não sabem como utilizar um carboidrato do jeito certo intra-treino, não tem estratégia de hidratação ou de reposição de sódio. Muitos atletas têm treinadores excelentes, bike top, mas falta a estratégia nutricional. E é por causa disso que em algumas provas o pior acontece. Sofrem com cãibras, não conseguem sustentar o ritmo do início até o fim, falta perna nas subidas, falta explosão para o sprint final, perde posições ou até mesmo demoram dias para conseguir se recuperar ou ainda
tem queda de imunidade após uma prova. E talvez você esteja aí pensando que você já é bastante experiente, já sabe o que faz, já usa carboidrato, já usa suplementos, mas eu posso te contar uma real? Até aqui eu já pude acompanhar mais de 233 atletas de mountain bike e nenhum deles sabia nem mesmo como utilizar um carbogel do jeito certo durante uma prova. Eles até levavam uma rapadura, um mel, uma bananinha, uma palatinose, um carbogel, uma maltodestrina na garrafa ou no bolso. Mas eles não sabiam como utilizar do jeito certo. E é bem provável que, assim como eles, você também não saiba. E é por causa disso que em muitas provas você acaba perdendo posições, perdendo desempenho e ficando para trás. Talvez você seja um atleta iniciante no mountain bike e acredita que ainda não é a hora de se preocupar com nada disso. Mas o seu corpo precisa, é a modalidade esportiva que exige isso. Seja de um atleta profissional, seja um atleta amador, iniciante ou experiente, você precisa dessa base, dessa estratégia nutricional. Ainda que seja seu objetivo apenas terminar um longão com os amigos bem fisicamente, ou que você queira apenas terminar uma prova sem tanto desgaste ou sem tanto sofrimento. E eu vou explicar por que é que todo atleta, seja iniciante ou experiente, precisa de uma estratégia nutricional. O exercício físico promove um estresse no nosso corpo e ele reage a esse estresse com algumas adaptações que são benéficas, como tornando o nosso sistema cardiovascular, nossa musculatura mais eficientes, por exemplo. Mas chega um momento que o corpo não consegue combater sozinho todo esse estresse. E a alimentação ajuda a combater esse efeito. Não consumir carboidrato em quantidade adequada pode provocar queda de imunidade. Não consumir água numa prova ou num treino em quantidades adequadas pode provocar uma desidratação severa ou até mesmo um desequilíbrio na concentração sanguínea de sódio. Olha só essa matéria de um corredor que veio a óbito após uma desidratação numa prova de maratona. Quando o atleta não tem estratégia nutricional adequada, ele pode desenvolver uma síndrome chamada síndrome do overtraining, que é caracterizada por sintomas físicos e psicológicos e envolve alterações no humor, alterações de sono, queda de desempenho, falta de motivação, alteração no apetite, cansaço físico e mental constante e até mesmo redução do desejo sexual. E para combater essa síndrome é necessário descanso adequado e alimentação que atenda à necessidade do exercício. E por vezes, utilizar alguns suplementos pode ser importante para conseguir atingir ou melhor, suprir a demanda do exercício. Então perceba que sem uma estratégia nutricional, você tem prejuízos não apenas no seu desempenho esportivo, mas também na sua saúde e na sua vitalidade. E agora eu vou falar o que muitos de vocês fazem e que não funciona. Não funciona seguir o que está no rótulo dos suplementos. Não funciona seguir o que a nutricionista do colega prescreveu para ele. Não funciona seguir o que um atleta mais experiente faz. Não funciona seguir o que um vendedor de suplementos ensina. Não funciona também seguir a estratégia que o seu treinador te indica. Sabe por quê? Porque cada suplemento precisa ser individualizado. A quantidade de carboidrato que o seu colega precisa não é a mesma quantidade que você precisa, mas você pode descobrir o que é o ideal para você. O maior erro que eu vejo atletas de mountain bike cometerem quando o assunto é suplementação para desempenho esportivo é jogar o dinheiro no lixo ao investir em suplementos que não promovem resultado para o seu objetivo e assim deixar de investir no que realmente interessa, que é na manutenção ou na melhoria da sua bike, ou ainda no treinamento auxiliar, como um pilates, uma fisioterapia, um treinamento mental. E eu quero que você veja com seus próprios olhos, porque eu vou te mostrar o que funciona e o que não funciona. Essa tabela é de um artigo científico que é de cabeceira para nutrição esportiva. Ela classifica os suplementos de acordo com o nível de evidência, separando também por modalidade esportiva.
Então, aqui para endurance, ou seja, para exercícios de longa duração, como é o mountain bike, nós temos aqui na parte verde os suplementos que têm um alto nível de evidência, na parte laranja, suplementos que têm um baixo nível de evidência ou que ainda precisam ser estudados, e na parte vermelha, os suplementos que são proibidos ou que não têm nenhum nível de evidência. Então, é nessa parte verde que a gente precisa se concentrar. Então, os suplementos que têm um alto nível de evidência para melhorar desempenho no mountain bike são a cafeína, os carboidratos em gel ou as bebidas esportivas, a betalanina, o suco de beterraba, o bicarbonato de sódio e antioxidantes, tá? Então, qualquer suplemento que esteja fora dessa parte verde não vale a pena o seu investimento. E agora que você viu isso, eu te pergunto: alguma vez você já investiu em algum desses suplementos que não está na parte verde da tabela? Se você já recorreu a algum deles, eu sinto te informar, você jogou seu dinheiro fora. Aliás, tempo e dinheiro, porque você já poderia estar usufruindo de um desempenho esportivo melhor há muito tempo. Ou até você utilizou suplementos que estão na parte verde, mas não soube como utilizar, o que de nada valeu o seu investimento. Pode ser também que você esteja investindo seu dinheiro em suplementos mais caros, quando na verdade poderia utilizar opções mais baratas e que promovem o mesmo efeito. Um grande exemplo disso são suplementos de carboidrato como o palatinose e o oximase, que são bem mais caros do que uma destrose e uma maltodestrina e promovem o mesmo resultado final. Um outro exemplo são as cápsulas de sal. Muita gente investe em cápsulas de sal sem saber que dá para fazer misturas caseiras utilizando o sal que você tem na sua cozinha. E afinal, quanto é que custa 1 quilo de sal? E eu vou te dar mais exemplos disso até o final desse workshop. Mas Nutri, eu já utilizei suplementos que não estão na parte verde da tabela e comigo funcionou. Eu preciso te explicar que existe uma coisa chamada efeito placebo. O efeito placebo está muito relacionado com expectativa. A gente cria tanta expectativa que aquilo vai dar certo, que aquilo que a gente está usando funciona, que isso aciona algumas áreas do nosso cérebro e que no final promove algum resultado. Um exemplo bem comum do efeito placebo são as pílulas de farinha que são testadas por médicos e por cientistas. E o que faz um atleta quebrar primeiro não é a fadiga muscular, é a fadiga central, é a sua percepção de esforço. Então é por isso que para alguns atletas o efeito placebo faz sentido. E tem um estudo bem interessante que avaliou o efeito placebo em ciclistas. Os participantes desse estudo foram divididos em 3 grupos. Um grupo recebeu pílulas de farinha achando que estava recebendo cafeína. Um segundo grupo recebeu cafeína e não sabia o que estava recebendo. E o terceiro grupo recebeu cafeína e sabia que estava recebendo cafeína. Eles foram submetidos a alguns testes e, ao final, o resultado foi o seguinte: o grupo que recebeu as pílulas de farinha teve o mesmo resultado do grupo que recebeu cafeína sem saber que era cafeína. Ou seja, quem recebeu pílulas de farinha acreditava tanto que estava recebendo cafeína que aquilo de fato melhorou o desempenho deles, ao ponto de ser igual ao desempenho daqueles que receberam cafeína. E o terceiro grupo, que recebeu cafeína sabendo o que era, foi o que teve o melhor desempenho de todos. Ou seja, saber que estava utilizando uma substância que promovia uma melhora de desempenho potencializou ainda mais o efeito da cafeína. Então pode ser que você tenha utilizado algum suplemento que não está lá na parte verde da tabela e acredita que por conta disso funcionou. Na verdade, o que funcionou foi o efeito placebo. Você acreditou tanto que aquilo ia dar certo, que de fato te trouxe algum resultado. Mas por você ainda não ter a estratégia correta, você ainda não conhece o seu melhor desempenho. E foi por isso tudo que eu criei um e-book dos 5 suplementos que promovem melhora de rendimento no mountain bike. Os 5 suplementos são o suco de beterraba, o bicarbonato de sódio, a cafeína, a betalanina e os carboidratos.
E eu vou deixar um botão aqui abaixo desse vídeo para você clicar e baixar a sua cópia. Ele é 100% gratuito, mas calma, não vai baixar agora, porque eu vou te mostrar como utilizar já um desses suplementos do e-book, que é o suco de beterraba. Cerca de 200 gramas de beterraba já fornece uma boa dose de nitrato, mas como existe muita diferença no teor de nitrato de uma raiz para outra, o ideal é que você monitore a sua frequência cardíaca. Se ela diminuir, é porque você acertou na dose. Se ela não se alterar, aumenta um pouco mais a quantidade de beterraba. E lembre de utilizar uma balancinha como essa aqui para pesar a quantidade. Você pode bater o suco de beterraba com água na quantidade que deixe numa consistência que você goste, ou ainda pode bater junto com algum suco de fruta. É importante passar na peneira, pois muita fibra no momento pré-treino não é ideal. Você vai consumir esse suco 90 minutos antes de um treino ou de uma prova. Se você não conseguir prepará-lo exatamente nesse momento, você pode preparar com antecedência, guardar na geladeira por até 24 horas ou congelado por até 5 dias. E até o final desse workshop, eu vou te dar mais passos simples como esses para você aplicar, utilizar os suplementos do jeito certo e já perceber melhora no seu desempenho esportivo. Até aqui, eu queria que você me enviasse sua dúvida ou seu comentário. Me diz o que você está achando dessa aula. Me conta se você já usou um suplemento que não está na parte verde da tabela, que agora você descobriu que não funciona. Eu quero muito responder cada mensagem de vocês. E nesse vídeo eu falei como a falta de uma estratégia nutricional pode trazer prejuízos não apenas para o seu desempenho esportivo, como também para a sua saúde e para a sua vitalidade. Mostrei qual é o maior erro que atletas de mountain bike cometem quando o assunto é suplementação esportiva. Falei do e-book dos 5 suplementos que promovem melhora de desempenho esportivo no mountain bike e já ensinei como utilizar o suco de beterraba. E no próximo vídeo eu vou mostrar como você pode manter o seu ritmo nas subidas utilizando o suplemento que custa menos de R$ 5. Eu te vejo lá na aula 2.